Abigail Hernandes, mais conhecida como Abby, nasceu em 12 de outubro de 1998, na cidade de Manchester, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Filha de Ruben e Zenia Hernandes, Abigail também tem uma irmã mais velha, chamada Sarah. A jovem é descrita por pessoas próximas como alegre, gentil, ama animais e rock, e tem muita facilidade para fazer amizades. É dito que ela é bem próxima de seus familiares, principalmente de sua mãe. Quando seus pais se divorciaram, Abigail e sua irmã Sarah ficaram morando com a sua mãe Zenia em North Conway, também em New Hampshire. Pouco tempo depois, ela conheceu um rapaz chamado Jimmy Campbell, com quem começou a namorar. Abigail estudou na escola Kennedy, onde aprendeu alemão e robótica. Como hobby, a jovem gostava de caminhar com a sua mãe todos os finais de semana. No dia 9 de outubro de 2013, a apenas alguns dias do seu aniversário de 15 anos, Abigail estava super animada para fazer uma comemoração com seus amigos e familiares. Abigail e seu namorado Jimmy geralmente voltavam da escola de ônibus para casa juntos, mas nesse dia ela queria dar uma passada em uma loja antes. A jovem então decidiu voltar caminhando. A partir daí, Abigail desapareceu sem deixar rastros. Quando sua mãe Zenia voltou para casa do trabalho naquela noite, ela ficou surpresa ao descobrir que a filha ainda não havia retornado da escola. Ela ligou para o namorado da jovem para verificar se ele estava com ela. Mas o rapaz explicou para Zenia que ela havia ido embora caminhando e ele não a viu desde então. Nenhum dos outros amigos de Abigail sabia para onde ela tinha ido. Zenia estava preocupada que algo ruim tivesse acontecido com a sua filha. A mulher estava quase enlouquecendo de tanta preocupação. Ela imediatamente chamou a polícia e informou o desaparecimento da filha. A busca por Abigail começou quase imediatamente. Logo, o FBI assumiu o caso. Os agentes foram de porta em porta no pequeno bairro para tentar descobrir qualquer informação que pudesse ajudar nas investigações. E o caso, em pouco tempo, se tornou um dos mais investigados e noticiados do estado. Folhetos com fotos da jovem foram distribuídos pela cidade, enquanto amigos e vizinhos se voluntariavam para ajudar. No que deveria ser sua festa de 15 anos, seus familiares e amigos fizeram uma vigília para orar pelo retorno seguro da jovem. Mas os dias se passaram sem notícias e as pessoas começaram a se perguntar se ela havia fugido de casa. Alguém até chegou a afirmar que a tinha visto em uma farmácia junto com seu namorado comprando um teste de gravidez antes dela desaparecer. A polícia então pensou que talvez ela tivesse descoberto que estava grávida e resolveu fugir. Para esclarecer essa história, Jimmy, o namorado da jovem, foi chamado para ser interrogado. Ele negou essa informação e disse que enquanto estava voltando para casa no ônibus escolar, ele viu Abigail descendo a rua e caminhando sozinha. Ele chegou até a perguntar para o motorista se ele poderia parar para ele descer e ir caminhando com ela, mas o motorista se recusou e disse que isso era contra as políticas de segurança da escola. Então Jimmy mandou uma mensagem para ela dizendo, "Eu te amo", e ela respondeu com um emoji de coração. Após alguns dias de investigação, a polícia descartou Jimmy como suspeito. Eles estavam desesperados por informações, pois a única coisa que eles sabiam era que a jovem foi vista voltando da escola. Uma recompensa de $20.000 chegou a ser oferecida por qualquer informação que levasse até o paradeiro dela. Durante as investigações, os policiais descobriram que no dia do desaparecimento, por volta das 2h53 da tarde, o sinal de telefone de Abigail desapareceu a cerca de 2 quilômetros de sua casa. A última imagem capturada da jovem foi de uma câmera de segurança da escola. As imagens mostram Abigail caminhando e se comportando normalmente. Ela estava apenas com a roupa do corpo, não sabia dirigir, também não tinha o costume de levar dinheiro quando saía, ou seja, não havia indícios de que ela pretendesse fugir de casa. Joseph Everett, principal investigador do caso, disse que examinou contas bancárias e fez uma investigação minuciosa na vida de todas as pessoas próximas à jovem, até finalmente ter certeza de que nenhum deles estivesse envolvidos. Um mês se passou e a polícia não conseguiu nenhuma informação sobre a jovem. Zenia, mãe de Abigail, mal conseguia comer ou dormir desde que sua filha desapareceu. Ela também parou de pegar as correspondências e deixou de fazer suas tarefas diárias por semanas. E em uma ocasião, ela chegou a seguir uma garota parecida com a sua filha que ela viu na rua, só para ter certeza de que não era ela e tentar pelo menos um pouco acalmar o seu coração. Zenia sentiu uma angústia tão grande que acreditava que jamais veria sua filha novamente. Os dias se passaram e Zenia sentiu que era hora de tentar retomar um pouco a sua vida. Ela então voltou a pegar as correspondências e com isso teve uma surpresa. No meio das correspondências havia uma carta que foi supostamente escrita por Abigail e nessa carta dizia o seguinte:
Querida mamãe, eu sinto a sua falta e te amo mais do que você possa imaginar. Sinto muito por ter feito isso. Eu vi o jornal e as reportagens da TV. E para responder às suas perguntas, sim, eu estou viva. Zênia viu uma luz no fim do túnel. Saber que sua filha estava viva e bem alimentou as suas esperanças de vê-la novamente. A mulher disse aos policiais que acreditava que a carta realmente foi escrita por sua filha, mas que não foi enviada por ela. Para Zênia, Abigail foi obrigada a escrever aquilo e estava correndo perigo. Uma perícia foi feita na carta e confirmou que havia DNA de Abigail e que a caligrafia era realmente dela. As autoridades esperaram um mês para divulgar a carta à imprensa, pois eles temiam que ela pudesse colocar Abigail Hernandes mais em risco ainda. A mãe de Abigail também chegou a escrever uma carta simbólica para a filha. Ela tirou uma foto dessa carta e postou nas redes sociais na esperança de que sua filha visse. Quando a carta de Abigail foi divulgada, muitos que estavam acompanhando o caso não ficaram surpresos. Eles começaram a dizer que já sabia o tempo todo que a jovem tinha fugido, que não estava em perigo e só estava querendo chamar a atenção. A melhor amiga de Abigail, Miranda Cloutier, rebateu essas afirmações. Ela disse que Abigail estava feliz e que se realmente ela pensasse em fugir de casa, certamente teria contado para ela. Pouco tempo depois, o próprio pai da jovem começou a acreditar nesses rumores. Ele começou a pensar que talvez sua filha fugiu de casa por causa da separação e brigas que ocorreram entre ele e a mãe dela. Ele até disse que não pediria mais a custódia dela por acreditar que esse foi um dos motivos que fez ela fugir de casa. O pai da jovem chegou até a publicar um texto nas suas redes sociais, no qual ele diz: Abigail, é muito importante que você entenda o motivo de eu querer a sua custódia. Desde a carta que nós recebemos de você, ficou óbvio que você fugiu de casa. E aí fica a questão: do que você fugiu? Só você pode responder isso, mas eu acho que você fugiu da sua própria vida. No entanto, para Zênia, não fazia o menor sentido sua filha ter fugido. Até mesmo depois que ela leu a carta, ela ainda sentia que Abigail estava em perigo. E ela estava certa o tempo todo. Em 20 de julho de 2014, 9 meses após o desaparecimento, algo surpreendente aconteceu. Abigail entrou na casa de sua família exatamente com a mesma roupa que ela usava no dia em que desapareceu. Mas o que havia acontecido? Será mesmo que a jovem apenas fugiu em um ato de rebeldia para chamar a atenção? Não, na verdade, algo terrível aconteceu com ela. Algo que poucos imaginaram. A jovem contou que enquanto voltava para casa naquele dia, ela estava tendo muita dificuldade para andar porque as botas que ela havia acabado de ganhar de aniversário estavam machucando muito os seus pés. Então um homem parou de carro ao seu lado e ofereceu uma carona. Abigail aceitou na hora. Mal sabia ela que aquilo seria o início de um pesadelo. Quando a jovem entrou no carro, ela pediu para que o homem a deixasse em um restaurante, pois ela não queria que eles soubessem onde ela morava. O homem disse que tudo bem, mas que precisava passar em um outro lugar antes. Nesse momento, Abigail percebeu que estava em perigo. Ela rapidamente soltou o cinto de segurança para tentar escapar, mas o homem foi mais rápido. Ele apontou uma arma para ela e disse que atiraria se ela gritasse ou tentasse qualquer coisa. Na sequência, o homem a algemou e quebrou seu telefone. Abigail foi levada para uma casa localizada a cerca de 48 km de distância do local em que foi sequestrada. Essa casa fica em uma área remota de mata fechada, um local onde dificilmente se encontra pessoas. Lá, Abigail foi trancada em um container de navio, à prova de som. A jovem compreendeu que a única forma dela ter uma chance e talvez sair com vida daquela situação era cooperando com seu sequestrador. Abigail passou os últimos 9 meses sofrendo todo tipo de violência e humilhações, que vocês sabem que eu não posso detalhar aqui, mas creio que já têm uma ideia do que aconteceu. A jovem foi forçada a usar um colar que lhe dava choque e era obrigada a chamar o seu sequestrador de mestre. Durante todo o tempo, Abigail disse que orou muito e tentou manter as esperanças de que ela conseguiria sair dali com vida. Segundo ela, em suas orações, ela nunca dizia amém no final, com medo de que aquele fosse o fim de sua oração e Deus a abandonasse. Abigail disse também que foi o seu sequestrador que a obrigou a escrever a carta que foi enviada à sua mãe. Ela disse que tentou escrever uma espécie de mensagem secreta na carta pedindo ajuda, mas ele percebeu e a puniu. Depois, ele permitiu que ela voltasse a escrever a carta, e assim foi feito. Abigail, durante todo o tempo, usou a sua inteligência para se manter viva, brincando com a mente doentia do homem.
Ela dizia para ele que ele podia confiar nela e oferecia ajuda nas tarefas que ele precisava. Ela também se dispôs a ajudá-lo no negócio ilegal que ele tinha de produção de notas falsas. Tudo isso para que ele adquirisse certa confiança nela. Essa estratégia funcionou e o homem até chegou a contar para ela um pouco de sua vida. Ele inclusive levou livros para ela se manter ocupada. E foi assim que ela descobriu o nome dele, Nathaniel Kibbe. O nome dele estava escrito em um livro de receitas culinárias que ele havia dado para ela. Na noite de 20 de julho de 2014, data em que a jovem apareceu caminhando de volta à sua casa, Nathaniel estava com medo da polícia bater em sua porta por causa do dinheiro falso. Ele havia pago uma pessoa com notas falsas. Essa pessoa percebeu e disse que iria denunciá-lo para a polícia. O homem não queria que Abigail fosse descoberta com ele. Ele então a colocou no carro, dirigiu para o mesmo lugar onde havia sequestrado ela 9 meses atrás e após fazê-la prometer que ela não iria dizer nada para a polícia sobre ele a deixou a ir. A jovem disse posteriormente em entrevistas que se lembra de rir de tanta felicidade. Ela não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo e que ela estava voltando para sua casa em segurança. Ela disse também que quando entrou em casa e chamou pela sua mãe correu rapidamente até ela e a abraçou. Uma câmera de segurança chegou a filmar Abigail voltando para casa após esses 9 meses. 8 dias depois, a polícia invadiu a casa de Nathaniel depois que Abigail explicou para eles onde era. Nathaniel, de 35 anos, foi preso pelo sequestro e demais crimes contra Abigail Hernandes. Em 26 de maio de 2016, após 2 anos se preparando para o julgamento, ele se declarou culpado de algumas das acusações. Ele confessou tudo para o juiz em uma audiência. Nathaniel enfrentou mais de 180 acusações, mas só se declarou culpado de 7, como parte de um acordo. Esse acordo que ele fez com os promotores incluía uma sentença de 45 a 90 anos e a participação em um programa de tratamento para agressores. Ele também teria que cumprir sua sentença fora de New Hampshire. O juiz achou a pena muito branda, porém, o acordo foi feito para que Abigail fosse poupada do constrangimento de testemunhar contra ele e ter que descrever tudo o que ele fez com ela durante o cativeiro, já que seu relato, segundo seus advogados, era explícito e perturbador. Hoje, Nathaniel Kibbe cumpre sua pena na Câmara de Correções do Condado de Carroll, em Maryland, sob uma fiança de $1 milhão. Em entrevistas, Abigail contou sobre o que passou durante o período em que ficou em cativeiro e como toda aquela situação traumática afetou a sua vida. Ela disse também que, depois de tudo, tenta apreciar os pequenos momentos da vida, como a luz do sol e ar fresco, não deixando que essas pequenas coisas passem despercebidas. Atualmente, ela vive uma vida muito particular e tenta esquecer o que aconteceu para seguir em frente.